Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou trazer 3 técnicas inéditas de como você consegue interpretar textos para gabaritar a prova de humanas, prova de linguagens e até acertar algumas questões de natureza e matemática também no Enem. O foco aqui vai ser em humanas, mas as técnicas podem ser expandidas para todas as provas. Então esse vídeo vai ser muito legal, recomendo muito que você assista até o fim. Acredito que vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque eu vou mostrar 5 exemplos das 3 técnicas para que fique bem claro como que você vai usar no dia da prova. Se você não conhece ainda o canal, convido você a se inscrever no canal e conferir também a maior promoção do ano do Mestre no Vestibular, aqui no link da descrição, 50% de desconto num dos cursos que mais vem aprovando pessoas no vestibular. Beleza? Bora pro vídeo então, começando com a primeira técnica. Vocês olharem aqui na minha tela, já tem uma questão do Enem. Se você tiver curiosidade para acompanhar quais são as questões que eu estou pegando aqui, eu peguei todas as questões do Enem 2019 PPL. Então todas as questões são da prova do Enem 2019 PPL e são todas questões de humanas, que eu acredito que dá para praticamente gabaritar humanas usando as técnicas que eu vou trazer aqui. Beleza? Então qual é a primeira técnica que eu trago, que eu acredito que é uma das técnicas mais importantes e que quem já assistiu minhas lives vai conhecer? É a técnica que eu chamo da palavra-chave. O que é essa técnica da palavra-chave? Quando você pensa na elaboração de questões do Enem, o elaborador, né, a pessoa que cria as questões, ela precisa usar algumas técnicas para conseguir fazer que a questão tenha uma coesão, que a questão tenha um sentido. E uma das coisas que os elaboradores fazem é colocar palavras sinônimas nas alternativas e no texto. E normalmente a alternativa certa vai ter uma palavra sinônima a uma palavra do texto. Então, quando você está interpretando o texto, procurando no texto qual é a resposta certa, né, tentando interpretar o texto, você vai encontrar algumas palavras que remetem diretamente a uma alternativa. E lógico, olhando o contexto e vendo se faz sentido, se não está falando nada ao contrário, ou se não tem nenhum tipo de distrator, eu vou falar sobre isso mais pra frente aqui no vídeo, você vai conseguir, a partir dessa palavra-chave, linkar diretamente com uma palavra das alternativas e vai ter quase certeza que a alternativa está certa. Então acho que é uma técnica que ajuda muito. Eu vou usar um exemplo, porque eu acho que os exemplos são a melhor forma de mostrar uma técnica na prática. Vamos começar aqui lendo pelo comando, como sempre. De acordo com o texto, então a gente já sabe que o texto vai ser importante, né? Porque já fala aqui de acordo com o texto. Durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto, de novo, fala sobre o texto. Então até dando esse conceito, o texto aqui vai ser importante. Nem sempre o texto é importante, às vezes o texto é só um complemento. Nesse caso, o texto vai ser importante, o texto vai ser base para a resolução da questão. Então, o referido instituto, eu vou ter que procurar qual é o instituto, eu já vejo aqui logo na primeira linha que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, objetivava. Então, vamos entender bem, em primeiro lugar, você tem que entender muito bem o que o enunciado está falando. Eu gosto até da ideia de parafrasear, mudar as palavras com que o enunciado está perguntando, para você ter certeza que você entendeu. Então, de acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto, ou seja, o IHGB, ele tinha como objetivo, ele tinha como função, ele precisava promover o que exatamente. Beleza, agora fica um pouco mais fácil de a gente entender. O que eu gosto de pensar antes até de ler o texto? Quando você olha as alternativas, perceba que cada uma delas tem palavras que são palavras-chave. Qual delas, por exemplo, é de cada uma das alternativas? Construir uma narrativa de nação. Nação é uma palavra-chave. Normalmente as palavras-chave são substantivos. Os verbos raramente vão ser palavras-chave. Debater as desigualdades sociais. Pode ser mais de uma palavra também. Desigualdade social é uma palavra-chave aqui dessa alternativa. Combater as injustiças coloniais. Injustiças, principalmente, aqui é a palavra-chave. Defender a retórica do abolicionismo. Abolicionismo é a palavra-chave aqui. Evidenciar uma diversidade étnica. Pode ser só étnica ou até mesmo diversidade étnica. Percebe que cada uma das alternativas ela tem uma palavra-chave ou palavras-chave, conceitos-chave, que vão se conectar diretamente com o texto. Então, o que você percebe? No texto, você vai ter que procurar qual é as palavras ou sinônimos das alternativas que aparecem no texto e linkar. Se essas coisas linkarem diretamente, ou seja, se você achar um sinônimo de nação, um sinônimo de desigualdade social, um sinônimo de injustiça, um sinônimo de abolicionismo, um sinônimo de diversidade étnica, a chance dessa alternativa estar certa é muito grande. Então essa é uma técnica muito poderosa que pode ser usada em quase todas as questões. Achar essa relação, esse link direto entre palavras do texto e palavras das alternativas é muito importante para você conseguir interpretar o texto. Então vamos ler, né, agora o texto, finalmente. Tudo isso eu estou fazendo com muita calma, mas você demoraria
idealmente cerca de 10 a 15 segundos para fazer isso. Não é para demorar tanto tempo. É que eu estou explicando, logicamente que eu vou demorar, mas você já lê, parafraseia e grifa cada uma das palavras-chave das alternativas. Isso vai ajudar muito na hora que você for ler o texto. Você já vai com um olhar sniper, um olhar direto para cada uma dos conceitos e vai conseguir linkar. Então o IHGB reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Opa, caráter brasileiro. O que caráter brasileiro linka aqui? Você percebe que caráter brasileiro linka com nação diretamente? Caráter brasileiro não linka com desigualdade, não linka com justiça, não linka com abolicionismo, não linka com diversidade étnica. Caráter brasileiro é a mesma coisa que cultura brasileira, talvez, ou o conceito próprio de nação. O conceito de nação é um caráter nacional, é uma coisa que tem uma coesão dentro da nação. Então, caráter brasileiro, nesse caso, linka diretamente com nação. Vamos ler um pouco mais e ver se faz sentido, que é construir uma narrativa de nação. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduziu o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Então, só esse conceito do caráter brasileiro já é étnica. Entendeu? Então, basicamente, essa é a ideia das palavras-chave. Eu gosto muito desse conceito porque ele ajuda você, às vezes, a resolver uma questão de forma muito mais rápida. E não só isso, ele te dá certeza de que você está acertando a questão. Nesse caso, eu ficaria muito confiante de que a alternativa A está certa, porque o texto, ele claramente indica por esse caráter brasileiro, e ainda mais é investigação do caráter brasileiro. Investigação do caráter brasileiro nada mais é que a construção da narrativa de nação. São conceitos que estão completamente alinhados. Esse é o conceito de palavra-chave. Vou dar um segundo exemplo aqui, questão 61 da mesma prova. Eu acredito que a palavra-chave ela não é tão direta, mas ainda assim pode ser usado nesse conceito. As medidas governamentais descritas buscam, então tem medidas que foram descritas e essas medidas são governamentais, partem do governo, partem da figura do ente público. Buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico. Então tem algum processo demográfico, um desses 5 aqui, que tem medidas governamentais que estão tentando conter. A contenção é uma coisa, vamos dizer assim, de restrição, não é uma coisa de promoção. Então você tem que pensar, o que eles tentam restringir normalmente? Eles tentam restringir coisas ruins. Esse é um ponto até que eu vou falar da próxima técnica, mas eu já vou até adiantar um pouco. Quando você quer conter alguma coisa, você tem que pensar, qual é o sentimento que conter traz? É um sentimento positivo ou é um sentimento negativo? Quando eu quero conter uma coisa de acontecer, eu quero conter uma coisa negativa, eu quero conter uma pandemia, eu quero conter a fome, eu quero conter coisas ruins. Então tem coisas que não faz sentido eu tentar conter. Vamos pegar um exemplo aqui, deslocamento sazonal. Por que eu iria querer conter o deslocamento sazonal? O deslocamento sazonal é, sei lá, a pessoa fica 3 meses num lugar, 3 meses em outro, por causa do sol, do clima, do tempo, etc. Movimento pendular. Por que eu iria querer conter o movimento pendular? O que tem de errado nisso? Então até isso já ajuda você a eliminar algumas alternativas e às vezes até acertar a questão. Se a alternativa está pedindo, o enunciado está pedindo que você contenha alguma coisa, que você restrinja, que você limite, que você proíba, não faz sentido você fazer isso de uma coisa positiva, e sim de uma coisa negativa. Então, eu acredito que esse já é um conceito, eu estou até adiantando já o próximo macete, mas aqui a gente pode usar um pouco disso. Então eu já ficaria tentado, não eliminaria ainda, mas eu já ficaria na minha cabeça tentado a eliminar deslocamento sazonal, movimento pendular, fluxo de retorno talvez, transferência de refugiados é uma coisa negativa também, dependendo do contexto. Então eu preferiria ler o texto para ter uma noção melhor, mas a B e a C provavelmente eu já acreditaria que não é. Vamos ler aqui então. Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudos e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar o governo, voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também podem ajudar. Então pensa, o que o governo está fazendo? Eles estão gerando uma contrapartida que após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo voltando e trabalhando no país de origem. Percebe? Quais são as palavras que eu colocaria aqui com palavras-chave de cada uma das alternativas e depois do texto? Então aqui é refugiados, sazonal, pendular, cérebros e retorno. Você já percebe que a única coisa que poderia ser aqui não é nem A, nem B, nem C, porque fala sobre alguma coisa de fluxo, né? Ou fluxo ou fuga. Poderia ser de cérebros ou fluxo de retorno. Fala sobre a volta, né? As pessoas podem pagar voltando. Então, voltando está diretamente ligado a retorno.
Mas percebe que não é voltar em qualquer sentido, porque o fluxo de retorno pode ser o retorno de trabalhadores, pode ser o retorno de pessoas de faculdade, de imigrantes, qualquer contexto. Aqui está falando especificamente conclusão da faculdade, bolsas de estudo, empréstimos para quem quer estudar. Percebe que tem várias palavras-chave que conectam diretamente com o cérebro. Não é uma conexão tão direta quanto na anterior, mas ainda assim existe, né? Você tem que ter algum elemento de educação, de inteligência, cérebro, para poder balançar as duas coisas. Então, nesse caso, para mim, pelo menos, assim, olhando dessa forma, eu acredito que fica muito claro que cérebro está conectado aqui. Mas se eu fosse expandir de uma forma um pouco mais geral, eu olharia até pelo contexto das próprias alternativas. Fluxo de retorno é muito amplo. Essa é uma outra dica que eu dou sobre interpretação e sobre questões do Enem como um todo. Muitas vezes existem duas alternativas que estão certas, mas uma está certa exatamente naquele contexto e outra está certa de forma mais ampla. Fluxo de retorno está certo? Está certo. De certa forma, poderia até tentar forçar um pouco a barra e colocar. Mas ela é muito ampla, ela pode se falar sobre qualquer processo. Enquanto que fuga de cérebros é o processo que realmente descreve aqui exatamente o que está acontecendo. E além disso, o governo não quer parar o fluxo de retorno, pelo contrário, ele promove o fluxo de retorno. Então você teria que tentar de forma muito, vamos dizer assim, muito forçada para conseguir dizer que a era certa. Nesse caso, as palavras-chave já resolveriam. Alternativa certa, letra D. Então, primeira técnica, a técnica das palavras-chave. Sempre procure palavras-chave nas alternativas e conecte essas palavras com alguma do texto. Quando a conexão for direta, normalmente essa questão já tem a resposta certa e você já está tranquilo para poder seguir adiante. Vamos agora para a técnica número 2. A técnica número 2, como eu já até adiantei antes, é a técnica que eu chamo da técnica positivo e negativo. O que essa técnica diz, como eu até já descrevi anteriormente? Quando você tem um processo negativo na alternativa, ou seja, quando você tem palavras que remetem a processos negativos, como conter, proibir, acabar, terminar, restringir, você não vai querer normalmente fazer restrição, contenção, finalização de coisas boas, e sim de coisas ruins, de coisas negativas. E tem o contrário. Quando eu quero promover, quando eu quero aumentar, quando eu quero permitir, normalmente eu vou querer fazer isso de coisas boas. Então, quando você olha as alternativas, tenta classificar as alternativas em positivas e negativas e classifica qual é o que o enunciado quer. Normalmente, de novo, essas técnicas elas não são presentes em todos os casos, mas na maioria das vezes, o que for positivo no enunciado tem que conversar com alguma coisa positiva nas alternativas. Então, dando o exemplo aqui, só para ficar um pouco mais claro. A característica da manifestação cultural descrita que justifica sua condição de patrimônio material da humanidade é, percebe, se alguma coisa justifica a condição de patrimônio imaterial da humanidade, essa coisa é o quê? Positiva ou negativa? É uma coisa positiva. Eu não vou ter um patrimônio material da humanidade uma coisa ruim. Eu não posso, não faz sentido. Se é um patrimônio material da humanidade, é uma coisa positiva. Então, nas próprias alternativas, eu não posso ter um elemento negativo sendo um patrimônio material da humanidade. Então, não pode ser essa a motivação, não pode ser essa a justificativa. Tem que ser uma justificativa positiva, porque senão não seria um patrimônio material da humanidade. Então, vamos ler algumas alternativas e já perceber o viés de cada uma delas. Conversão dos festejos em produtos de elite. Isso não é positivo, isso é negativo. Não é positivo. Você está restringindo, você está pegando uma coisa e não está sendo um patrimônio material da humanidade, está sendo um patrimônio material da elite. Então não é negativo. Expressão de sentidos construídos coletivamente. Opa, sentidos construídos coletivamente. Enem adora coisas politicamente corretas. Então, se a coisa é expressão de sentidos construídos coletivamente, coletivo, construção, expressão são palavras positivas. Então, essa é uma alternativa positiva. Dominação ideológica já é negativo. Cara, dominação ideológica nunca vai ser um patrimônio material da humanidade. É uma coisa negativa. Disseminação turística internacional dos eventos festivos. Essa não é, eu não diria nem que é positiva nem negativa. Eu chamaria ela de zero, de neutro. Disseminação turística internacional pode ser positivo, pode ser negativo, mas eu acredito que ela é mais para neutro, dependendo do contexto. Identificação de simbologias presentes nos monumentos artísticos. Isso também eu tenderia a dizer que é muito mais neutro. Não é uma coisa positiva, é uma coisa neutra. Se eu usar só esse conceito aqui, eu já conseguiria dizer que a B é a alternativa certa sem ler o texto, que é a certa mesmo. Mas é lógico, você pode ler o texto, na verdade até recomendo, isso aqui é uma técnica muito mais para você eliminar alternativas do que para você colocar a certa. Mas vamos ler o texto e ver o que a gente consegue chegar em conclusão. O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética enraizada no Recife e Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros, capoeira e artesanato. É uma das mais ricas expressões,
possui a capacidade de promover a criatividade humana. No ano de 2012, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. Pronto, agora isso só confirma que a alternativa B é certa. É uma expressão de sentido construído coletivamente. Porque o que a gente vê aqui? Realização popular, cultura brasileira. Eu posso usar isso até junto com a primeira técnica das palavras-chave, que construídos coletivamente, realização popular da cultura brasileira. Isso é uma expressão de sentidos construídos coletivamente. É a mesma coisa, só parafraseei um pedaço do texto em uma alternativa. Então, esse conceito dessas duas técnicas juntas é muito forte. Você usa as palavras-chave com positivo e negativo, você consegue acertar quase todas as questões da prova de humanas. Então, isso são as duas técnicas que eu acredito que são as mais poderosas. Porém, tem uma terceira técnica que eu acredito que ela é mais geral e vai servir até em casos em que essas duas técnicas não servem, como por exemplo em questões de filosofia, que são um pouco mais conceituais, questões de sociologia, que são um pouco mais conceituais, que é a técnica da eliminação ou por contraste ou da eliminação por absurdo. Então, é uma técnica de eliminação que eu acho bastante importante todo mundo saber e que eu vou explicar agora com essa questão 85. A ideia basicamente é o seguinte: quando você pensa em alternativas do Enem, como eu falei, elas podem ser positivas ou negativas, ou elas podem ser contrastantes de algum conceito do texto. Da mesma forma que eu tenho palavras-chave que me ligam diretamente ao texto, eu posso ter palavras-chave que ligam com o conceito inverso. Então, por exemplo, eu falo uma coisa no texto, que é nesse caso aqui, eu falo, por exemplo, desmatamento. E a resposta ela vai ser o contrário de desmatamento, porque muitas vezes ela, ó, tá exatamente aqui. Então eu falo sobre desmatamento e falo sobre a oposição ao desmatamento. Qual a oposição sobre desmatamento? Vamos ler aqui as alternativas. Empregos formais? Não. Lucros imediatos? Não, isso não é oposição. Atividades de extração? Não, atividade de extração é paralelo, é o mesmo sentido, é sinônimo. Dependência econômica? Não é oposto. Conservação de recursos? É oposto. Percebe como por oposição, por contraste, eu consigo achar a alternativa certa ou eliminar as alternativas incorretas. Então, nesse caso, ele está falando sobre desmatamento, posso ler o texto como um todo, mas só encontrando a palavra-chave e fazendo o contraste dela, ou fazendo o inverso dela, eu consigo encontrar qual é a alternativa certa. Então, desmatamento. Qual a oposição ao desmatamento? Conservação. Eu desmato, eu planto, ou eu conservo. Então, perceba que o contraste aqui, a oposição de ideias, vai trazer a alternativa correta. E nenhuma das outras faria sentido, né? Porque ele fala, o modo de exploração descrito opõe-se a um modelo de desenvolvimento. Qual é esse modelo de desenvolvimento? O que promove a conservação de recursos. Não é um que gera empregos formais, porque isso não é oposto, não é oposto ao desmatamento. Possibilita lucros imediatos, também não é. Poderia ser certa, mas não é oposto. Ele está falando claramente, ele quer que se oponha a esse modelo aqui. Não é um modelo, outro tipo de modelo, um modelo auxiliar, um modelo alternativo. Não, porque eu posso ter vários modelos de exploração, mas ele quer um modo que contraste, que se oponha. Então você tem que ter isso claro. Se tem a palavra oposição, contraste, você tem que achar o contrário. Não basta você achar algo diferente. Então isso é muito importante, que muita gente se confunde nesse tipo de questão. Porque ela fala assim, possibilita lucros imediatos. Beleza, parece que faz sentido. Ou até mesmo a pessoa esquece que é a oposição e acaba colocando o que está alinhado, que é maximiza atividades de extração. Nesse caso, a desmatamento maximiza atividades de extração. E você pensar, pô, eu não li o opõe-se direito, não entendi direito o enunciado, você já vai na alternativa C. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, porque é sempre o contrário. O Enem gosta muito disso, de pedir o contrário do que parece que é óbvio. Então, é uma coisa positiva, ele pede uma coisa negativa e vice-versa. Perceba que essa técnica também acaba sendo paralela, acaba complementando as técnicas anteriores. E por último, fazer uma última questão aqui com essa técnica, que é a questão 64. A característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico. Então tem uma característica que é descrita e ela vem, né, ela advém, ela vem, deriva do seguinte aspecto demográfico. Migração interna, população relativa, expectativa de vida, taxa de mortalidade, índice de fecundidade. Percebe que não tem muito palavra-chave aqui, até tem, mas tem que forçar um pouco a barra para você achar uma palavra-chave. O mais importante aqui é você eliminar alternativas baseadas no texto. Então olha só, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Então percebe que ele usa quatro cidades, quatro estados diferentes, vamos dizer assim, e no fim ele consolida tudo como sendo brasileiro. Qual que é o conceito que fala sobre, cara, cada pessoa da minha família era de um lugar do Brasil? O que você vai pensar? Migração interna? Sim, migração interna, faz sentido. As pessoas vão mudando de lugar dentro do país, ou seja, uma migração, e é interna porque não sai do país.
Então, já é a alternativa certa. Só que eu poderia dizer assim, cara, eu não sei, vamos eliminar. População relativa. Não tem nada de população aqui. Expectativa de vida não fala de idade em nenhum momento. Vou na estrada há muitos anos, mas não quer dizer que isso é expectativa de vida alta ou baixa. Taxa de mortalidade. O fato de a taxa de mortalidade ser maior, menor, diferente, não gera o conceito de pessoas mudando de lugar. Então também não é. E o índice de fecundidade é a mesma coisa. Perceba que todos esses três conceitos aqui, eles são meio que não a mesma coisa, mas eles são todos na mesma linha, né? Então eu consigo eliminar quase que esses três conceitos em uma batelada só. Porque falam todos sobre a expectativa de vida, taxa de mortalidade e índice de fecundidade. Índice de fecundidade sendo a quantidade de filhos que as pessoas têm. Então são todos conceitos geográficos da mesma parte. Enquanto que migração interna e população relativa já são de uma parte um pouco diferente. Faz parte do crescimento populacional, mas é um conceito paralelo e diferente dos outros. Imigração interna é o único que faz sentido, é o único que geraria esse conceito, geraria essa forma, vamos dizer assim, esse resultado da família ter vindo cada pessoa de um lugar diferente. Então acho que essa é basicamente a ideia. Bem, acredito que então as técnicas sejam essas. São técnicas muito valiosas, muito preciosas, são técnicas inéditas, são técnicas que eu tenho lá no curso Mestre no Vestibular, até se você quiser conhecer, está com 50% de desconto, primeiro link da descrição, e vai durar por pouco tempo, na verdade, vai durar até a finalização do Enem, é um desconto só agora para o mês de novembro. Então, se quiser conhecer, pode conhecer, mas eu acredito que essas técnicas já vão ajudar muito. E deixa nos comentários o que você achou das técnicas, já conhecia, já usa, e quero saber depois do resultado de vocês, porque estamos muito próximo do Enem, eu estou torcendo para cada um de vocês que você consiga ter uma boa performance. Já manda esse vídeo para seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, é muito importante que as pessoas conheçam essas técnicas, porque eu quero realmente que todo mundo consiga ter um desempenho melhor no Enem. Beleza? Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal e nos